Bom dia a todos. Quero começar nessa manhã dizendo que há um tempo atrás, quando eu li a Bíblia, eu não estava satisfeita com a forma como eu li a Bíblia. Me parecia muito raso, me parecia muito superficial. E eu queria mais. E um dia Deus me mostrou, eu vi, tive uma visão de mim assentada a uma mesa, como se fosse num estudo, com a Bíblia aberta, com uma postura de estudante, lendo a Bíblia e entendendo melhor a Bíblia. E aquilo encheu meu coração de esperança. E todas as vezes que a gente sobe no altar do Senhor é uma responsabilidade muito grande. É muito diferente do que falar com qualquer outro público, falar sobre qualquer outro assunto. Falar a palavra de Deus é extraordinário. E ontem, Deus me fez lembrar dessa visão, quando eu estava sentada, estudando, lendo e enxergando de forma diferente do que eu já tinha enxergado antes. Deus me fez lembrar, lembra, filha, quando você desejou algo a mais? Quando você desejou sair do superficial, sair do raso, conhecer um pouco mais profundo a minha palavra? Você está aí sentada, estudando. E eu fiquei muito feliz, porque Deus é Deus de profundidade. Deus quer nos tirar do raso, do superficial e nos levar a lugares mais profundos do conhecimento da sua palavra e do seu Espírito. Eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, o Senhor vai liberar, está liberando uma unção de entendimento na mente de todos os que estão aqui nessa manhã. Você recebe isso? Eu profetizo que nessa manhã há uma unção gloriosa de abertura do entendimento. Eu profetizo, eu estava sentada aqui, o Espírito Santo falou, fala para eles, que aqueles que desejarem, aqueles que quiserem, fizerem como está a Kátia, uma mão sobre a cabeça, a outra recebendo. Há uma unção de liberação aqui nesta manhã, que quando você tomar a palavra do Senhor, o seu entendimento vai ser aberto. Você não vai entender a palavra de maneira rasa. Haverá uma revelação do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba isso. Queira mais do Senhor. Ele tem mais. Aquele texto que você já leu inúmeras vezes, o Senhor vai fazer com que você leia novamente e Ele vai te dar uma nova revelação, porque Ele tem profundidade para nós. Amém? Receba isso. O Senhor pediu para falar isso para vocês nesse dia. Oh, aleluia. Hoje, irmãos, nós estamos na última mensagem da série Metamorfose. Nós vimos que muitas pessoas que passaram, que tiveram um encontro pessoal com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Viveram uma metamorfose, uma transformação. E eu vou falar para vocês, a última palavra hoje, como vocês estão vendo na tela, é Jesus e Paulo. E eu ouso dizer para vocês, nós estamos, na minha opinião, me perdoem se tiverem opiniões diferentes, mas nós estamos no ápice da metamorfose. No ápice. Eu considero que a transformação de Paulo é o ápice da metamorfose. Nós vamos entender por quê daqui a pouco. O apóstolo Paulo é muito conhecido, não é mesmo? Um personagem bíblico muito conhecido, até porque ele é autor de 13 livros da Bíblia, ele é autor de 13 cartas do Novo Testamento, então ele é muito conhecido. Mas hoje nós vamos focar no que Jesus fez na vida dele, na transformação que Jesus provocou, promoveu na vida dele. Eu quero fazer um retrato geral da pessoa de Paulo. Um retrato, um panorama da vida de Paulo, para nós termos um contexto. A Bíblia relata que ele nasceu numa cidade chamada Tarso. Era uma cidade importante, da região da Cilícia. Ele era judeu de nascimento, da tribo de Benjamim. Ele era fariseu, forte, fariseu, um membro forte. Alguém poderia falar, mas o que é fariseu? O que é ser um fariseu? O que significava ser um fariseu?
fariseu era membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Então, ser fariseu era pertencer aos judeus, né, o povo de Deus, o povo hebreu, raiz de Abraão, Isaac, Jacó. Mas esse grupo de fariseus, eles tinham algo que os diferenciava dos demais. Eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés. Eles zelavam pelas tradições, pelos costumes dos seus antepassados. Eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam na existência de seres celestiais, mas eles eram extremistas no que diz respeito a guardar as leis de Moisés. E Paulo era um fariseu. Paulo foi instruído, foi ensinado por Gamaliel. Isso é uma informação muito importante, porque Gamaliel era um fariseu muito conhecido, muito bem conceituado. Ele era tão estimado que foi o primeiro a ser chamado de Rabã, que é um título superior ao de rabino. Gamaliel promovia a crença da lei oral, ou seja, todos os que eram instruídos por Gamaliel sabiam a lei de Moisés de cor. Paulo, por ter sido instruído por Gamaliel, sabia a lei de Moisés, os ensinos de Moisés de cor. Ou seja, Paulo conhecia muito da lei de Deus, a ponto de saber de cor. Outra coisa também que nós sabemos a respeito de Paulo é que ele era genial em cultura. Era um homem extremamente inteligente, uma cultura muito grande, ele era articulado, ele sabia falar muito bem, sabia várias línguas. Paulo era realmente extremamente inteligente, privilegiado. E ter sido instruído por Gamaliel trazia status. Era muito importante. Trazia status, prestígio. Então, saber que Paulo foi instruído por Gamaliel era algo extraordinário também. Um outro ponto no panorama geral de Paulo é que ele era judeu, da tribo de Benjamim, mas ele também tinha cidadania romana, ele era um cidadão romano. Paulo cresceu em Tarso, como eu já disse antes, uma cidade que ficava na rota de comércio entre a Síria e a Turquia. A sua família era de judeus tradicionais, mas seu pai era proeminente o bastante entre os não-judeus. E isso o permitiu adquirir a cidadania romana. Não era preciso ser italiano para ter a cidadania romana, mas para adquirir esse privilégio custava dinheiro. E a família de Paulo teve este privilégio de conquistar a cidadania romana porque eles tinham dinheiro. E ser cidadão romano recebia um tratamento especial quando ia para a prisão, por exemplo. Então era um benefício ser cidadão romano. E um último ponto desse panorama geral, Paulo foi o cristão, Paulo foi o homem que deu forma ao cristianismo. Por que deu forma? Porque Paulo, após ser visitado por Jesus, após ter tido contato com Jesus e ter a sua experiência com Jesus, ele foi moldando a igreja. Ele foi estruturando a igreja, como ainda não tinha sido estruturada. Nenhuma pessoa, exceto Jesus, deu forma à história do cristianismo como o apóstolo Paulo. Então, diante desse panorama geral, nós vamos entrar agora nos pormenores da história de Paulo. E eu quero convidá-lo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, na verdade. A história de Paulo é uma história longa. Ela não está num capítulo da Bíblia, num trecho da Bíblia. Ela começa no capítulo 9, né, de Atos, e vai ao longo do livro de Atos todinho até o capítulo 28.
Mas também a história, ela está permeada nas 13 cartas. Na medida que nós vamos lendo as 13 cartas, nós vamos descobrindo mais características, mais situações da história de Paulo. Então eu quero te desafiar, leia a Bíblia. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Leia as cartas. O seu entendimento vai se abrir. Como eu disse para vocês, Paulo deu forma ao cristianismo. Quer entender sobre o cristianismo? Não só lá na época da igreja primitiva, mas para nós hoje, leia. Leia Atos dos Apóstolos. Veja o mover glorioso do Espírito Santo de Deus na vida dos primeiros cristãos. E entenda como foi a forma que o Espírito Santo mostrou para Paulo e ele foi formando, estruturando a igreja de Cristo. Quer entender isso? Leia as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E eu tenho certeza que Deus vai revelar segredos extraordinários ao seu coração. Então vamos entender, já que estamos falando de metamorfose, o que aconteceu afinal de contas? Que transformação foi essa que aconteceu na vida desse homem? Parece que tudo que eu falei a respeito dele até agora, parece que foram coisas boas, né? E aí, será que tem alguma coisa para ser transformado? O que aconteceu? Vamos lá. Então vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 9, versículos 1 a 31. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é importante que nós leiamos todos esses versículos. Eu vou ler na Almeida, tá? Então, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém dizer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo.
E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que provocavam, os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, como em Damasco falara ousadamente em nome do Senhor Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu estás aqui nesta manhã. Eu sei que a Tua palavra, ela penetra no nosso coração. Ela penetra mais profundo do que uma espada de 2 gumes. E nesta manhã, Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Que a Tua palavra nos edifique. Que a Tua palavra nos exorte, que a Tua palavra nos ensine, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra modifique o nosso comportamento, a nossa forma de ver, de entender, de agir. Que a Tua palavra, Senhor, nos impulsione nessa manhã. Que quando nós nos levantarmos, ó Deus, que quando meus irmãos se levantarem dessas cadeiras, eles não sejam mais os mesmos, diante da palavra que o Senhor vai revelar nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, libera uma unção de mudança, de transformação, de metamorfose nesta manhã, nas vidas, a começar em mim e nas vidas dos meus irmãos. Que nunca mais sejamos os mesmos no que diz respeito à revelação que o Senhor vai trazer hoje. É o que eu clamo, é o que eu suplico. Fala conosco e nos modifica, em nome de Jesus. Amém. Todos aqui conheciam essa passagem bíblica? Acredito que a maioria, né? Já conhecia essa passagem. E nós vamos entender um pouco mais do que o Senhor quer falar conosco. De toda essa história que eu li, eu quero que os irmãos gravem, fixem esse versículo aqui, esses 2 versículos, o 15 e o 16, que foi o que o Senhor falou para Ananias na revelação. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Repete comigo: um vaso escolhido. Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Repita: quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos,
Sabe por que eu falei para vocês que nós estamos nessa manhã diante do ápice da transformação? Porque de um perseguidor de cristãos, de um assassino de cristãos, Paulo se tornou o maior pregador do evangelho do seu tempo. Deus transformou o maior assassino de crente no maior pregador das boas novas do seu tempo. O Paulo rigoroso, fariseu rigoroso, ameaçador, violento, que ele matava mesmo os cristãos, passa a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Alguém pode estar perguntando, mas pastora, se ele sabia a lei de Moisés de cor, se ele era tão temente a Deus, por que ele era um matador de cristãos? Porque os judeus não criam que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus. Então, para eles, Jesus era um farsante, era um enganador. Então, os fariseus queriam fazer tudo para destruir esta seita. Para eles, os cristãos, acreditando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, isso era uma seita, era uma blasfêmia contra Deus. Como assim? Chega um homem que veio de Nazaré, diz a Bíblia que aqueles que vinham de Nazaré não tinham prestígio nenhum na sociedade. Como que esse ser vem dizendo que é Filho de Deus e está levando uma multidão a crer nele? A gente precisa exterminar esse povo. Então Paulo era tão zeloso com a lei de Deus que para ele se fazia necessário exterminar, acabar com aqueles que acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mal sabia ele o que estava por vir. Primeiramente, é fundamental entendermos que Saulo não teve apenas uma visão. O que aconteceu com ele, aquela luz resplandecente que o deixou cego, não foi apenas uma visão. Ele realmente viu Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou. Ele reconheceu a Jesus naquele momento como Senhor, ele confessou o seu pecado, entregou a sua vida e decidiu obedecê-lo. O encontro pessoal de Saulo com Jesus transformou a vida dele. Saulo sempre foi intensamente dedicado, mas a partir desse encontro, toda a dedicação dele foi redirecionada. Foi direcionada à pregação do Evangelho. Após o seu encontro pessoal com Jesus, ele ficou recluso. Ele ficou recluso aproximadamente, segundo os estudiosos, 3 anos na sua própria cidade de Tarso. Não foi instantâneo o encontro dele com Jesus, a conversão dele, e ele já começar a sua obra missionária mundial. Ele precisou ficar recluso por um tempo. Acho que foi a pastora Annalise que falou ontem, né, pastora? A ficha precisava cair, né? Ele precisava entender o que é que estava começando a acontecer. E não só por isso, mas também, como eu disse antes para vocês, ele era um perseguidor de cristãos. Vocês imaginam para o povo se deparar com aquela figura e falar, o quê? Esse homem se converteu de verdade? Eles tinham muito medo de Saulo. 10 anos? Ah, tá. Inclusive, quando Ananias recebe a revelação do Espírito Santo, que era para ir lá orar por Saulo, Ananias teve medo. Mas, Senhor, ele não é aquele que tem matado os cristãos? Senhor, ele veio aqui para Damasco com uma carta, justamente para prender os cristãos, homens, mulheres, todos aqueles que confessassem que Jesus Cristo é Senhor. E eu vou ter que ir lá orar por ele? Gente, eu imagino o medo de Ananias. Só que ele foi obediente. O Senhor falou, Ananias, calma, você não está entendendo. Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. E Ananias foi. Quando Ananias chega lá e ora por Paulo, algo como que escamas caem dos olhos de Paulo e ele volta a enxergar. Semana passada, no retiro da liderança, conversando com a pastora Sueli, ela disse assim, aquelas escamas que caíram dos olhos de Paulo, de Saulo,
eram como que a lei, né? Porque os judeus acreditavam que a salvação vinha se você cumprisse a lei. E aquelas escamas caem para que Paulo entendesse que não era bem assim. Não era bem assim, porque se depender de nós cumprirmos toda a lei, nós não vamos conseguir, porque a salvação vem pela graça. E sabe, meus irmãos, então Paulo precisou ficar recluso por anos. O pastor acabou de me corrigir agora, 10 anos. Para quê? Tanto para que ele fosse preparado, para que ele fosse discipulado, fosse instruído, mas também por causa do povo temeroso, assustado. Todo mundo que via aquele homem dizendo estar convertido tinha medo, tinha ressalvas, tinha preconceito, não é mesmo? E houve um homem separado pelo Senhor da obra, que se dispôs a cuidar de Paulo, a ensiná-lo, a treiná-lo, a discipulá-lo. Barnabé. Barnabé foi o homem que Deus separou de uma maneira tão extraordinária para cuidar de Paulo, para discipulá-lo. Aqui nós podemos ver que o processo de Deus na vida de um líder, de um escolhido dele, não é tão rápido. O amadurecimento precisa acontecer. Primeiro Paulo foi ensinado, discipulado, para depois se tornar o maior pregador, o maior missionário, o maior bandeirante do cristianismo. Foi necessário que Saulo ficasse algum tempo com outros cristãos para aprender, até mesmo a linguagem, como falar, porque a linguagem dele era diferente, antes de iniciar o seu ministério mundial. Só que tem um detalhe, ele não esperou para testemunhar, ou seja, para contar o que ele viveu, a experiência dele. Tanto que nós lemos lá em Atos 9, 20, diz assim: e logo nas sinagogas pregava Jesus que era o Filho de Deus, que este era o Filho de Deus. Ou seja, para você contar para as pessoas o que aconteceu com você, a sua experiência pessoal, não precisa muito. Precisa apenas disposição, desejo e amor. Porque quando nós contamos para as pessoas, meus amados, o que aconteceu conosco é uma forma de demonstrar amor. É uma forma de dizer, eu não quero isso, essa experiência só para mim. Eu quero para você também. Do mesmo jeito que o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Embora não devamos nos precipitar no ministério, estando despreparados para tal tarefa, não precisamos esperar para contar às outras pessoas o que aconteceu conosco. Contar nossa experiência com Deus pode afetar as pessoas de forma a estimular a sua fé, fazê-las desejar ter experiências com Deus também. Não precisa ser um exímio conhecedor da Bíblia, contar o seu testemunho, a forma como Jesus chegou na sua vida, o que fez com você, pode significar muito, pode ativar a fé de quem ouve a sua história. Então eu quero te dizer uma coisa, talvez você pense assim, nossa, eu sei tão pouco da Bíblia, eu conheço tão pouco, eu leio, não entendo muito, mas você conhece as experiências pessoais que só você viveu. Então conte, não perca tempo. Conte, porque você não sabe o que Deus pode fazer com essa sua experiência, com essa sua história. O efeito que Deus pode provocar no coração daquele que está ouvindo. Talvez a sua história, que para você pode parecer simples, pode ativar a fé no coração de alguém. Pode despertar a fé no coração de alguém. Glória a Deus. Agora, nós vamos um pouquinho mais para frente, no capítulo 13 de Atos, quando Paulo já está na ativa, já cumprindo a sua missão. Muitos anos se passaram, Paulo foi sendo preparado, foi sendo cheio do Espírito Santo, e Deus foi habilitando, foi mostrando, foi falando com ele, foi o capacitando para a obra que o próprio Deus o chamou. Lá no capítulo 13, nos versos 1 e 3, diz assim a Bíblia:
E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, o Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: apartai-me, ou seja, separem a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha a unção com as mãos, pastor. Vocês viram que eu frisei? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Irmão, você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Você quer ouvir a condução do Espírito Santo? Ora e jejua. Ora e jejua. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo como nunca. Faça isso. Orando e jejuando, o Espírito Santo mostrou: chegou a hora. Está na hora, Paulo. Está na hora, Barnabé. Discipulador e discípulo estão liberados. Pode começar a obra. Começa. Impuseram as mãos e, jejuando e orando, os despediram. Vocês estão liberados. Vão, porque agora começou. Aqui nesse trecho podemos ver que havia uma busca por Deus na vida dos discípulos. Diante do jejum, o Espírito Santo fala conosco, nos revela os seus segredos, nos revela os seus planos para nós. Na busca pela presença do Senhor é que descobrimos a sua vontade para nós. Foi na busca com oração e com jejum que o Espírito Santo falou: chegou a hora. A missão de vocês vai começar agora. Em outras passagens, vemos o que pode acontecer conosco e com quem está próximo a nós, quando estamos cheios do poder do Espírito Santo. E eu quero reforçar isso aqui também. Quando nós buscamos a presença do Senhor, o poder, o mover, o fluir de Deus não vai acontecer só na minha vida, vai acontecer na minha vida e na vida daqueles que me cercam. Amém ou não? O que Deus tem é para mim, mas é para eu afetar, influenciar a vida daqueles que estão ao meu redor. E aí, lá em Atos 13, 9 a 12, tem uma passagem. E aí eu quero reforçar mais uma vez. Lembra que eu falei daquele versículo? Eu quero que vocês fixem esse versículo. Vocês estão lembrando qual é? 9, 15 a 16. O que Jesus falou para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Vocês perceberam que Jesus quer usar a vida de Paulo para afetar a vida dos reis, dos poderosos, dos importantes, dos influentes. E essa passagem diz o seguinte, Atos 13, 9 a 12. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse... Isso daqui era um homem que estava perturbando estava perturbando a paz de Saulo. Já fazia uns 3 dias que ele andava atrás de Saulo e Barnabé, gritando, atormentando, e Saulo se irritou com aquilo e deu um basta. Paulo, cheio de autoridade, cheio do poder de Deus, falou: peraí, basta. E Paulo disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, diante dessa situação extraordinária, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Esse procônsul aqui seria uma espécie de governador, né, pastor? Um homem do alto escalão,
dos romanos. Quando esse homem cheio de poder, né, autoridade, vê essa ousadia, essa autoridade de Paulo, de colocar fim naquela ação demoníaca, o demônio estava usando aquele homem para perturbar a paz de Paulo. E Paulo, cheio de autoridade, de ousadia, dá um basta naquele homem. Fala na autoridade do nome de Jesus, que ele ficaria cego por um tempo. E o homem fica cego instantaneamente. Paulo, o Espírito de Deus atinge o coração do procônsul, uma grande autoridade. Esse procônsul fica maravilhado e crê imediatamente em Jesus, o qual Paulo pregava. Começamos a ver aquilo que foi profetizado. O vaso escolhido para mim. Vai lá, Ananias, ora por ele. Eu o escolhi. Ele vai falar de mim para os gentios, para os reis, para os judeus. Em Atos 19, 10 a 12 diz, um outro trecho. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, vocês entenderam isso aqui? Em 2 anos, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, judeus, gregos, por meio da boca do vaso escolhido, de Paulo. E mais do que falar a palavra do Senhor, proclamar que Jesus era sim o Filho de Deus, que Jesus sim era o caminho, a verdade e a vida. Além disso, coisas extraordinárias aconteciam, porque o Espírito Santo fluía, o Espírito Santo se manifestava na vida deles, no meio do povo, curavam. E olha só, nem precisava Paulo tocar. As suas vestes, os seus aventais eram levados. E quando essas vestes eram colocadas sobre as pessoas, elas eram curadas. Os demônios eram expelidos, as enfermidades saíam. Tamanha unção, tamanho poder, tamanho era o fluir do Espírito Santo na vida desse homem. Que antes era um perseguidor de cristãos, um assassino de cristãos. E que ao se encontrar com Jesus, sofre uma metamorfose, sofre uma transformação. Até aqui eu contei muitas bênçãos, né? Muitas bênçãos. Acontece que aquele versículo que eu pedi para vocês fixarem, ele tem um final. Olha o que diz o final. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer, sofrer pelo meu nome. Paulo obedeceu. Deus usou a vida dele de maneira extraordinária para fazer coisas grandiosas em nome do Senhor. Mas também Paulo padeceu, Paulo sofreu. A fé em Cristo traz grandes bênçãos, é verdade. Mas frequentemente também traz grande sofrimento. Deus nos chama, irmãos, a mim, assim como Ele fez com Paulo. Deus chama a mim e a você ao compromisso e não ao conforto. Deus nos chama ao compromisso e não ao conforto. E promete estar conosco durante o sofrimento e a dificuldade. E eu vou dizer, muitas vezes Ele não nos poupa desses sofrimentos e dessas dificuldades. Só que tem uma coisa, a promessa dele é: estarei convosco todos os dias, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a promessa. Em Atos 20, 22 e 24, Paulo diz assim: e agora,
eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém. Aqui o Espírito Santo estava conduzindo, colocou no coração de Paulo que ele deveria ir para Jerusalém. Não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, o Espírito Santo revelou para Paulo: Paulo, vai para Jerusalém, eu quero você lá. E revelou junto com isso: lá, Paulo, você vai ser preso e você vai sofrer tribulações. Eu vou falar um negócio para vocês. Os discípulos que andavam com Paulo disseram assim: não vai não, Paulo. Não vai para Jerusalém não. Fica aqui. Para que você vai para Jerusalém? Para ser preso? Para sofrer tribulação? Mas fazer a obra do Senhor era algo tão sério, era vital para Paulo. Sabe o que ele disse? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Para ele, irmãos, o que necessitava era tão somente fazer o que Deus pediu que ele fizesse. Não importava se ele seria preso, se ele sofreria tribulações. Mais para frente, em Atos 21, 12 a 14, diz assim: e ouvindo nós isto rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Meus amados, olha isso aqui. Quando os irmãos disseram para ele: não vai não, Paulo, está sofrendo lá em Jerusalém. E Paulo fala assim: para de ficar chorando e magoando o meu coração. Deixa eu ir, eu estou pronto. Eu estou pronto não apenas para ser preso, mas eu estou pronto inclusive para ser morto. Para Paulo, o pregar a Cristo era o mais importante. O cumprimento da sua missão era mais importante do que a sua própria vida. Irmãos, Paulo sofreu muitas dificuldades durante a pregação do Evangelho. Foi apedrejado, considerado morto. O apedrejaram a ponto de achar que ele estava morto. Jogaram ele para fora da cidade. Nem conto para vocês o que aconteceu. Ele levantou e continuou pregando. Às vezes ele precisou fugir. No meio do caminho, mas no final do livro de Atos, a gente vai ver que Paulo sofreu naufrágio. Paulo foi picado por uma cobra. Paulo foi preso. Mas nada disso o impediu de fazer a sua missão, de cumprir aquilo para o qual Jesus o chamou. Paulo foi preso mais de uma vez, acusado de perturbar a paz quando falava de Jesus. Mas às vezes, as autoridades o agrediam primeiro e depois se informavam dos direitos dele. Lembra que eu falei para vocês que como cidadão romano, o cidadão romano tinha alguns privilégios quando eram presos? Muitas vezes ele apanhou primeiro para depois ficarem sabendo que ele era cidadão romano. Em Filipenses 1, 21, 24 diz assim, olha o que Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, porque ele sabia que se ele morresse, ele iria estar na glória com Cristo. Ele desejava isso.
E aí ele disse assim: o que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ele desejava morrer e ir para a glória, viver com Cristo eternamente. Mas ele sabia que ficar também era importante, porque ele precisava ainda pregar o Evangelho muito mais. Durante sua jornada como missionário, mas também quando estava preso, Paulo escreveu as 13 cartas ao povo de Deus, quando pôde exortar os irmãos, fortalecer a fé, ensinar a liderança da igreja. Por exemplo, a carta aos Romanos é um tratado produzido por uma mente brilhante e apaixonada. É a gloriosa vida da mente dedicada ao serviço de Deus. Paulo torna o fato da morte e da ressurreição de Cristo bem testemunhado e crido com devoção, e pondera sobre suas implicações. A carta aos Romanos, irmãos, é um guia para nós cristãos, como eu já falei no começo. Eu desafio você a ler a carta aos Romanos. Entenda o que o Senhor diz. Paulo, apesar da convicção inabalável de que Cristo ocupa sozinho o centro da criação e da salvação, não é arrogante, muito menos violento em suas cartas. Ele argumenta com humildade e escreve com a força de um amor que expressa consideração. Sabe, irmãos, aquele que era rigoroso, violento, assassino, se torna um homem cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, porque ele viveu uma metamorfose. Ele apresenta algo que os cristãos vieram a apreciar muito em Paulo: a união de um intelecto brilhante e determinado com um coração terno e maravilhosamente bondoso. E aí, eu quero perguntar para mim e para você: o que a história e o exemplo de Paulo nos dizem hoje? Muito mais do que conhecer, muito mais do que ter informações, o que essa palavra pode ser aplicada na minha e na sua vida. Primeiro quero dizer para você que em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Há um chamado, há uma convocação para eu e você imitarmos Paulo, na busca pelo Espírito Santo, na obediência, no jejum, na ousadia, na coragem e também no sofrimento. Não ao conforto, mas ao compromisso, à entrega verdadeira e completa da nossa vida. Preso, Paulo pregava para os guardas. Sabe o que significa isso? Ele faz jus ao que está escrito em 2 Timóteo 4:2. Paulo diz assim: pregues a palavra, inste, ou seja, solicite com insistência, a tempo e fora de tempo. Sabe o que significa isso, meu irmão? Toda hora, em qualquer lugar, toda oportunidade que eu e você tivermos, preguemos a palavra. Irmãos, nós precisamos fazer isso intencionalmente. O nosso pastor tem nos ensinado isso. Sejamos intencionais. Não percamos tempo. O apóstolo Paulo falou: pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Paulo estava preso e ele estava pregando a palavra. Paulo estava preso junto com Silas. Perto da meia-noite eles começam a louvar, começam a orar. Vem um terremoto, irmãos, dentro daquele ambiente. As portas se abrem. Quando o sentinela acorda, ele fica desesperado, achando que os presos tinham fugido. Que nada. Paulo falou: calma, nós estamos aqui. E Paulo aproveitou aquele momento, aquela situação totalmente inusitada, prega a palavra para aquele guarda. E sabe o que acontece? Ele se converte, a sua família também.
Paulo pregou a tempo e fora de tempo, porque Deus o chamou ao compromisso e não ao conforto. Deus não desperdiçou característica alguma de Paulo, sua formação, seu treinamento, sua cidadania, seu pensamento e até os seus pontos fracos foram usados pelo Senhor. E eu te pergunto, você está disposto a permitir que Deus faça o mesmo com você? Você nunca saberá tudo o que Ele pode fazer a seu favor e com a sua vida, até que permita que Ele seja o dono de todo o seu ser. De todo o seu ser, sem restrições. Sem restrições. Os argumentos de Paulo eram poderosos, porque ele era um estudioso brilhante. Mas o fato mais convincente foi a sua mudança de vida. As pessoas sabiam que o que ele ensinava era verdadeiro, porque podiam ver evidências em seu modo de vida. É importante saber o que a Bíblia ensina e como defender a fé, mas as suas palavras devem ser respaldadas por uma vida transformada. A sua vida é uma evidência da transformação de Jesus. O seu modo de vida convence as pessoas de que Jesus faz a diferença. É difícil mudar a reputação. E Saulo tinha uma reputação terrível entre os cristãos. Mas Barnabé, um judeu convertido, tornou-se a ponte entre Saulo e os apóstolos. Os novos cristãos, especialmente aqueles com reputações manchadas, precisam de alguém que se responsabilize por eles. Pessoas que os acompanhem, pessoas que os encorajem, ensinem e apresentem a outros crentes. E aqui nós estamos falando de discipulado. Nós precisamos nos tornar como Barnabé, que se dispôs a caminhar com aquele que outrora foi assassino de crente. Aquele que tinha tanto sangue nas mãos. Eu e você precisamos ser Barnabé na vida de alguém. Essa é uma missão fundamental na nossa caminhada cristã. Paulo cumpriu o propósito para o qual foi chamado quando do seu encontro pessoal com Jesus. Ele deu a sua vida por completo a serviço do Senhor Jesus. E ao final da sua vida, Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo diz assim, no final da sua vida, preso, esperando ser julgado, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E eu e você, se hoje fosse o último dia da minha vida e da sua vida, e nós olhássemos para a nossa caminhada, nós poderíamos falar como Paulo falou: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Será que eu posso dizer isso? Será que você pode dizer isso? Será que nós poderíamos dizer? Paulo disse assim: mas eu não faço questão de nada, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça. Sabe, irmãos, eu acredito que muitos de nós, incluindo a mim, se olharmos para trás, para a nossa caminhada, para a nossa jornada, nós vamos talvez nos envergonhar. Jesus, se comparado com Paulo, eu não fiz nada. Quantas oportunidades eu desperdicei. Quantas vezes eu ouvi nitidamente a direção do Espírito: fala, prega, ministra, e eu me calei. Senhor, eu estou com vergonha. Paulo apanhou, foi apedrejado até quase morrer.
Não deu a vida dele por preciosa em nenhum momento, porque para ele o que mais importava era a verdade de Jesus. Talvez o seu coração esteja envergonhado, mas eu vou dizer para você: Deus é Deus de segundas chances, Deus é Deus de novas oportunidades. E você não está aqui nessa manhã para cumprir o protocolo de mais um domingo na igreja reunido. Tem algo a mais. Tem algo a mais. O Senhor quer avivar os nossos corações. O Senhor quer avivar os nossos corações. Ele quer ativar. E se você é esse que ouviu essa palavra e você diz: Senhor, se me comparar com Paulo, quando falta para eu crescer, falta muito, Senhor, eu quero. Eu peço que você se levante. Eu peço que você cante essa canção. Eu peço que você se apresente diante do Senhor, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de uma obra gloriosa acontecer na terra por sua causa. Você também é vaso escolhido. Talvez você não tenha tido a mesma experiência que Paulo, de ver o Jesus ressurreto, brilhando na sua frente e ficando cego. Mas Jesus também se apresentou para você, e Ele te chama nessa manhã de vaso escolhido. E Ele também quer te usar com ousadia. Ele também quer te usar com sabedoria, com graça, com coragem. Essa é a manhã em que haverá um despertamento na sua vida. Clame, peça perdão se preciso for, e recomece, porque o nosso Deus é Deus de transformação. Aleluia! Palavra. A pastora Lucrécia leu de Filipenses. E se você quer começar, é exatamente em Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. A transformação, a metamorfose inicia-se quando você morre para você mesmo. Que eu não mais viva, mas que Cristo viva em mim. E agora a vida que eu vivo na carne, agora vivo-a no Espírito. Quer ser diferente? Quer ser alguém cheio da glória? Você tem que tomar um passo de fé. Vocês viram as sementes que nós lançamos aí fora? Elas precisaram morrer para germinar e florescer. Eu te convido hoje a negar a si mesmo para um posicionamento com Deus. Pai, eu quero iniciar uma comunhão mais profunda com o Senhor. Eu quero iniciar oração, palavra, jejum. Eu quero iniciar uma experiência contigo. Eu quero entrar nesse processo de morte. Eu quero entrar nesse processo de metamorfose. Eu quero convidar, e eu vou fazer esse apelo uma vez só, porque o nosso tempo já foi. E eu quero te convidar para receber essa oração após a sua decisão. E se você decide
eu inicio uma nova jornada na minha vida hoje. Hoje eu inicio uma nova jornada. Eu quero uma nova jornada na minha vida. Eu morro para mim mesmo, para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Paulo ficou lá, depois da sua momento com Deus, ele ficou lá 10 anos, mas agora ele ressurge florescendo. Esse é o tempo. Eu não sei o tempo que você vai levar, mas o fato é, você florescerá. A sua decisão hoje o levará ao florescer. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essas pessoas que hoje decidiram a um posicionamento com o Senhor. Eles estão dizendo não a mim, mas tu, Senhor. Somente o Senhor é o Senhor da glória. Não a mim, Senhor, mas a ti toda a honra e toda a glória. Pai, abençoe essas pessoas. Manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, manifesta a sua unção. Ó Deus, vai dando a eles a liberdade do teu Espírito. Vai dando a eles, ó Deus, a alegria do teu Espírito. Vai dando a eles, ó Deus, a oportunidade. Abra o entendimento, que caiam as escamas, que caiam a estrutura rígida, para manifestar a tua glória. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começou uma metamorfose na vida de vocês. As estruturas rígidas caíram para um novo tempo na presença do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero fazer a bênção apostólica. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. 10 abraços. Deus abençoe em nome de Jesus.